Olá, queridos alunos, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas vocês vão assistir essa aula, mas estamos aqui com a videoaula de Biologia com o professor Romani Saboia, tudo ok? Vamos começar aqui com a nossa videoaula que vai aparecer lá no site da Universidade Leonel Brizola, certo? Um site onde você terá acesso a várias videoaulas, sempre gratuito aí, podendo ajudar vocês com estudo para o Enem. Então vamos lá, começar a aula de hoje, aulazinha de citologia, conceitos básicos de algumas organelas e citoplasmas, ok? Então quando o aluno começa a estudar a citologia, ele inicia com aquela característica básica de quê? Logia, certo? Estudo, cito, célula. Poxa, professor, isso é muito fácil. Isso eu lembro desde o ensino fundamental, certo? Então nós vamos agora para a parte mais complexa, para a gente poder visualizar e tentar entender esse nosso conteúdo. Tranquilo? Então a gente inicia aqui, citologia. Então você já sabe que citologia indica o estudo das células. E aí para você estudar as células, você pode começar a estudar membrana plasmática, citoplasmas, organelas, ácidos nucleicos, várias características que serão encontradas nas células. Certinho? Todo mundo está entendendo? Então vamos lá. E aí, seguindo, a gente inicia o seguinte. Uma célula básica pode ser representada de duas formas, ok? Uma célula onde vai apresentar membrana plasmática, onde nós temos aqui, certo? Então eu tenho membrana plasmática, duas com membrana plasmática, ok? Aonde nós vamos encontrar o citoplasma, então nós temos o citoplasma, e aonde nós vamos encontrar o material genético, onde esse material genético será o DNA, certo? DNA. E aí vem o questionamento. Ué, professor Romani, tira uma dúvida, por que você colocou duas células? Para lembrar que existem duas características referentes à célula. A célula denominada de procarionte e a célula conhecida como eucarionte. A célula eucarionte será aquela célula onde nós iremos encontrar o quê? Uma membrana nuclear. Membrana essa conhecida como membrana carioteca. Essa membrana carioteca, é a membrana que vai o quê? Envolver e delimitar o núcleo. Quando estiver envolvendo e delimitando o núcleo, você vai chamar essa célula de célula eucarionte. Eucarionte, certo? Se não tiver essa membrana carioteca, você vai chamar ela de procarionte. Ou seja, nós temos dois tipos de célula em relação à classificação do núcleo. Procarionte e eucarionte. Até aqui tudo tranquilo? Joinha? Então vamos lá. E aí, o aluno que conseguiu visualizar essas características, ele começa a me perguntar, professor, citoplasma é a parte líquida da célula. Nessa parte líquida nós vamos encontrar água, sais minerais, vitaminas, proteínas, carboidratos, ou seja, estruturas que participam da nutrição da célula ou eliminação de substâncias. E aí você tem o quê? Dentro desse citoplasma, nós vamos encontrar as organelas. E o que são as organelas? As organelas são pequenos órgãos. Seria a ideia dos órgãos do corpo humano. E aí esses órgãos do corpo humano nas células seriam representadas por organelas. Onde eles vão desempenhar a função de nutrição, onde eles vão desempenhar a função de síntese de proteínas, de transporte, ou seja, várias organelas, cada uma vai desempenhar uma função. E essas funções vão estar trabalhando todas elas em conjunto para a sobrevivência dessa célula, certo? Então vamos lá, vamos apagar aqui para a gente poder continuar essa explicação. E aí o aluno esperto, que está estudando para o Enem com frequência, ele já tem tudo isso de cor e salteado. Primeiro dado que o aluno pode visualizar nessa pequena quantidade de organelas, certo? Que o aluno pode identificar é o quê? Que essas organelas que foram marcadas aqui são organelas membranosas. Membranosas.
Se são organelas membranosas, indicam que elas são formadas por camadas de membranas. E esta organela aqui é uma organela não membranosa, certo? Não membranosa. Se é uma organela não membranosa, não vai apresentar a quantidade de membranas das demais, certo? Todo mundo tranquilo? Primeira organela que nós vamos falar. E aí aquele aluno esperto, mala, tá olhando para cá e falando o seguinte: opa, eu já sei que as organelas não membranosas são encontradas nas células procariontes. Só que essa organela não membranosa também será encontrada na célula eucarionte. E aí as demais células, chamadas de membranosas, serão encontradas somente nas células eucariontes, certo? Então a célula procarionte tem ribossomo, células eucarionte tem todos os grupos de organelas, levando em consideração que ainda tem que diferenciar se é bacteriana, se é animal, se é vegetal e assim por diante. Todos me entenderam? Se for bacteriana, célula procariótica, terá ribossomo. Se for célula animal, você encontrará todas essas estruturas. Terá cloroplasto? Cloroplasto realiza fotossíntese. E o animal faz fotossíntese? Não. Então, o cloroplasto será encontrado nas células vegetais, células de algas. Tem que ficar atento aonde serão encontradas essas organelas. Se é célula bacteriana, célula vegetal e célula animal. Tranquilo? E aí agora nós vamos partir para funções das organelas. Normalmente, quando eu estou conversando com meus alunos, eu falo o quê? O aluno tem que tentar criar um modelo, um método, para que gere prazer. Ele tem que utilizar aquele conteúdo, mesmo que ele não goste daquela disciplina, para gerar um prazer, para ele tentar, vou ligar nisso, vou ligar aquilo, que vai fazer eu entender o conteúdo. E aí ele começa com a função da primeira organela. Primeira organela, chamada de ribossomos. Como você já viu, a organela denominada de ribossomo é uma organela não membranosa. Se ela é não membranosa, pode ser encontrada em célula procarionte e eucarionte. Função das organelas membranosas. Todos os alunos sabem, síntese de proteínas, produção de proteínas. Então tem que ficar atento ao vocabulário, síntese, produzir, sintetizar, ou seja, características referentes à produção de proteínas. E aí está lá, ribossomo. Função, qual a função? Produzir proteínas, certo? Caso o aluno queira interligar mais conteúdos, mais detalhes, que não estaria dentro de citologia e sim bioquímica, seria bioquímica da célula, ele vai lembrar o quê? Que as proteínas são formadas de AAs. O que seriam os AAs? Seriam os aminoácidos, certo? Seriam os aminoácidos. Ok? Até aqui tranquilo? Então, o primeiro dado que você tem é ribossomo, função, produzir proteínas. E aí nós vamos agora para a próxima organela. Organela essa chamada de retículo endoplasmático. Normalmente, quando o aluno começa a falar do retículo endoplasmático, ele sempre vem na mente dele, retículo endoplasmático, dividido em dois tipos de retículo. Então eu tenho o retículo endoplasmático, que vai ser dividido em dois tipos. Só que naturalmente, antes de eu falar das divisões dos retículos, eu gosto de falar para o aluno que o retículo endoplasmático ele vai desempenhar basicamente três funções. O retículo endoplasmático ele pode sintetizar, ele pode transportar, e o que mais que o retículo endoplasmático vai fazer? Armazenar. Certo? A principal característica que normalmente deve aparecer nas provas é o que o retículo endoplasmático consegue sintetizar. Normalmente esses são os itens que vêm caindo nas provas. E aí o aluno pode agora diferenciar. Esse retículo endoplasmático ele será dividido em dois tipos. O primeiro deles, chamado de retículo endoplasmático liso, ok? Já vou explicar porque eu utilizo o retículo endoplasmático liso.
Segundo tipo, retículo endoplasmático rugoso, certo? Como eu falei para você, você tem que tentar utilizar aquilo a seu favor, certo? Se você sabe que é retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso, o que você pode fazer? Tentar dar uma olhada na imagem. Opa, a imagem não ficou muito boa, já a gente volta na imagem. Então, olha só, retículo endoplasmático liso. Se o retículo endoplasmático é liso, indica o quê? Que na membrana desse retículo endoplasmático está faltando uma organela não membranosa. Então, a ideia seria, aqui eu tenho o retículo endoplasmático e aqui eu tenho o retículo endoplasmático rugoso. Qual a diferença? No rugoso, eu tenho umas bolinhas que representam uma organela capaz de sintetizar proteínas. Então, essa organela capaz de sintetizar proteínas, você já estudou, que é o quê? Ribossomo. Então, a diferença básica entre elas, retículo endoplasmático liso, tem ribossomo? Não, não tem ribossomo. Retículo endoplasmático rugoso, tem ribossomos? Tem ribossomos. Então, nós temos uma diferença estrutural. Diferença estrutural referente ao quê? Não contém ribossomos, contém ribossomos. E aí eu tento ajudar o aluno da seguinte forma. Eu consegui gravar utilizando essa letrinha final aqui. Eu utilizei assim, retículo endoplasmático rugoso. Por que ele é rugoso? Ah, ele é rugoso porque ele tem ribossomo. Se ele contém ribossomo, eu consigo matar a charada do quê? Qual a função? Ah, se ele tem ribossomo, o ribossomo produz proteínas, então o retículo endoplasmático rugoso irá produzir proteínas. Irá produzir proteínas, correto? E aí vem o questionamento. E o retículo endoplasmático liso? O retículo endoplasmático liso, o nome já diz, ele é liso, não tem nada. E agora como é que eu vou lembrar o que ele produz? Aí eu comecei a utilizar isso daqui. Se ele tem esse Lzinho, ele produz lipídios. Então ele vai produzir lipídios. Então você tem a diferença de quê? Retículo endoplasmático liso produz lipídios. Retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomos, produz proteínas. Até aqui todos me entenderam? Tranquilo? Vamos lá. Próxima organela. A próxima organela que nós temos é a organela denominada de complexo de Golgi. O complexo de Golgi são bolsas achatadas onde tem a função de armazenar substâncias. Armazenar e secretar. O que seria armazenar e secretar? Ele armazena substâncias e quando for necessário, quando sua célula necessitar, ele vai empacotar essas substâncias e vai enviar para o local específico. Local onde necessita daquilo que ele conseguiu armazenar, certo? Então, teoricamente, eu falo para os alunos que seria a despensa da sua casa. A despensa, o local onde você vai guardar aquela alimentação e quando for necessário, você sabe onde pegar. Só que o complexo de Golgi não precisa ir lá buscar. Ele vai empacotar para você e vai encaminhar, ok? Então tá aqui, complexo de Golgi. Para quem está com dúvida, voltando naquela imagem que não tinha aparecido aquela hora, você tem agora retículo endoplasmático rugoso, várias bolinhas, representando quem? Ribossomo. Você tem um retículo endoplasmático liso, que não tem nenhuma bolinha, representando que ele não contém ribossomo. E aí o aluno ficou olhando e fala, professor, tem ribossomo livre no citoplasma. Tem ribossomo livre no citoplasma e ribossomo preso no endoplasmático rugoso. Todos me entenderam? Voltando aqui, nós vamos para a próxima organela chamada de lisossomo. Quando você estiver falando de lisossomo, você vai olhar a imagem e vai ficar procurando. Professor, não tem lisossomo aí não. Nem o complexo de Golgi. Talvez você não está conseguindo identificar o complexo de Golgi, que seria o quê? Bolsas achatadas. Mas o que iria acontecer aqui? O complexo de Golgi, ele começa a armazenar substâncias. E uma dessas substâncias pode se diferenciar em enzimas digestivas. E aí o que vai ocorrer? Seu corpo vai fazer a absorção desses nutrientes de moléculas maiores, certo? Que chegaram grandes ali no citoplasma da célula.
e aí ele empacota uma bolsa cheia de enzimas digestivas. Ao chegar essa bolsa cheia de enzimas digestivas, ele vai englobar esse alimento e vai fazer a digestão. E aí ele fazendo essa digestão, ele vai absorver o que for necessário para o corpo, o que não for necessário será eliminado. Próxima organela que nós temos são organelas que realizam produção de substâncias de extrema importância para o organismo. Uma delas é a chamada de mitocôndria. E aí nós temos aqui a mitocôndria. Então nós temos mitocôndria, várias mitocôndrias espalhadas na célula. A mitocôndria, ela vai ser responsável por fazer a respiração celular. A respiração celular será útil para a produção de ATP. Produção de ATP, que seria o quê? Adenosina trifosfato. Então esse ATP vai ser utilizado para qualquer atividade muscular, qualquer impulso elétrico, ou seja, é a molécula de energia do corpo, adenosina trifosfato. Quando gastar energia, esse fosfato vai ser quebrado e vai virar um ADP. Mas isso seria para uma próxima aula e a gente está falando apenas das funções básicas das organelas. E aí nós temos aqui, respiração celular. O cloroplasto, então vou puxar uma setinha aqui para o aluno não confundir, e teria o cloroplasto. O cloroplasto, ele vai realizar o quê? Fotossíntese. Então ele vai desempenhar a fotossíntese. Qual a relação dessas duas organelas? A fotossíntese, certo? Ela consegue produzir C6H12O6. Quando ele estiver fazendo C6H12O6, é o quê? Glicose. E essa glicose é utilizada na respiração celular. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos comer. Quando a gente estiver comendo, nós vamos estar absorvendo glicose. Quando você estiver absorvendo glicose, você também está respirando. Você vai estar o quê? Capturando O2. Quando você estiver capturando O2, você tem glicose e O2. Glicose e O2 vai ser igual ao quê? Então você respira, processo de inspiração, expiração. O que você vai eliminar? CO2. Ao eliminar CO2, suas células também irão liberar água e vai liberar 36 moléculas de ATP, ou seja, produziu a molécula que vai ser utilizada como energia no seu corpo. Todos me entenderam? Tranquilo? E o que ocorre na fotossíntese? A fotossíntese, para o aluno lembrar, praticamente, cara, olha lá, é o inverso, com exceção de quem? O inverso com exceção do ATP. Se é o inverso, o que a planta vai utilizar na fotossíntese? É o inverso, é o inverso. Então ela vai usar CO2, ela vai usar água e ela vai liberar o quê? O inverso, o inverso. Ela vai liberar glicose, vamos colocar a fórmula aqui para o aluno gravar a fórmula. C6H12O6. Mais o quê? O que está faltando? O2. E aí o aluno pergunta, professor, lá tem ATP. O que tem aqui? Aqui nós vamos ter luz solar. Observação, as fórmulas não estão balanceadas. E aí você vai fazer o balanceamento químico. Tranquilo? Então aqui você tem as funções básicas características. Só que aí aquele aluno que deu uma estudada, que está com mais atenção, ele vai falar, professor, mas a respiração celular, ela ocorre em 3 etapas, certo? Quais são as etapas? Então nós temos a etapa denominada de glicólise, ciclo de Krebs, e nós temos a cadeia respiratória. Ou seja, 3 etapas, certo? A fotossíntese também terão 2 etapas. Uma etapa chamada de clara, que seria a etapa fotoquímica, e uma etapa chamada de escura, que seria a etapa química. Todos conseguiram captar? Características básicas, tranquilo, tudo ok?
Agora a gente vai conseguir olhar a questão do Enem de 2016, questão 55 do caderno amarelo. Aí você tem o seguinte: as proteínas de uma célula eucariótica, isso aqui somente para verificar se o aluno prestou atenção na aula, já sabe o que é eucariótica, possuem peptídeos, ou seja, sinais que são sequências de aminoácidos. Falamos de aminoácidos, você já sabe o conceitozinho básico de aminoácido, responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas, de acordo com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células. Alguns alunos, eles vão ficar atentos a isso daqui, proteína. Ele vai ficar pensando em proteína, sem ler o final lá. E ele vai ficar pensando em proteína, já vai querer pular para cá e vai lembrar. Núcleo não é organela, mitocôndria é organela, peroxisoma é uma organela, porém não foi comentada. Complexo de Golgi é uma organela, retículo endoplasmático é dividido em 2 tipos. E aí ele já fica pensando, proteína, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. É essa daqui. E aí o cara se desespera e vai marcar sem ler. Cara, você tem que parar, aluno, você tem que parar, tem que ler a questão. Você não pode desesperar e sair marcando qualquer coisa. Vamos ler a questão. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta o peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? Nem entendi. Então lê de novo. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar a nanopartícula, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? E aí ele volta para cá. Aonde que a nanopartícula vai gerar um bloqueio? Então tá aqui, ó. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs. Se ele vai bloquear a etapa do ciclo de Krebs, qual que é a organela que tem o ciclo de Krebs? E aí você acabou de olhar na questão anterior, você olhou aqui qual organela que tinha o ciclo de Krebs. E aí você olha para cá de novo. E aí você vai marcar qual a resposta? Qual a resposta? Letra B. Por quê, professor? A imagem apareceu antes. Então tá aqui, ó. Glicólise, ciclo de Krebs, dentro da mitocôndria. Então, dentro da mitocôndria, ocorreu a etapa do ciclo de Krebs. Se ele quer bloquear, inativar, que é capaz de exercer, bloquear a sua ação do ciclo de Krebs, ele tem que bloquear o quê? A mitocôndria. Então, aqui está a resposta para vocês. Espero que tenham gostado. Venha fazer parte dessa nova história, Universidade Leonel Brizola. Até a próxima. Obrigado.